Olá, eu sou João Ribe Palharim. Eu sempre digo o seguinte: quem é salvo não perde a Santa Ceia. Mas como agora, nesse tempo de coronavírus, os salvos poderão participar da Santa Ceia? Porque, por orientação do Ministério da Saúde e nossa também, pedimos ao povo para ficar em suas casas. Então, os salvos não podem vir para a igreja participar do corpo e do sangue de Cristo. Mas essa situação me afligia muito, porque a Santa Ceia deste mês de abril não é só a mais importante do mês. Ela é a mais importante do ano inteiro, porque foi justamente neste mês de abril que o Senhor Jesus ofereceu a sua carne e o seu sangue quando celebrou a Santa Ceia antes da cruz. Então, como participar do corpo e do sangue de Cristo nestes tempos de coronavírus? Eu estou me perguntando há dias, será que justamente no mês em que Jesus morreu por nós, um vírus nos impedirá de tomar a Santa Ceia? E como fazer isso? Como participar da Santa Ceia do Senhor? Porque é a ordem dele. Nós não podemos, não é? Todos os salvos, nós não podemos desobedecer a ordem do Senhor Jesus. Porque na última noite de vida, antes de ser preso, ele se reuniu com os discípulos lá no cenáculo, celebrou a última Páscoa do Antigo Testamento e celebrou a Santa Ceia do Senhor, a primeira Santa Ceia da história da humanidade, quando ele disse: é o Novo Testamento no meu sangue. Façam isso em memória de mim. Então é a ordem dele. Por isso que se diz que a Santa Ceia é ordenança do Senhor Jesus. Naquela última noite de vida, antes da prisão, Jesus pegou o pão, um pão sem fermento, não era um pão qualquer. Ele ergueu aos céus, deu graças, abençoou o pão, partiu e deu para os discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Aí logo depois de cear, Jesus pegou o cálice e fez a mesma coisa. Ergueu aos céus, deu graças, abençoou o cálice, deu aos discípulos para beberem e disse: este cálice é um novo testamento no meu sangue, que é derramado por vocês para a remissão dos pecados. Façam isto em memória de mim. Como obedecer a esta ordem do Senhor Jesus em tempos de coronavírus? Será que um vírus microscópico poderia nos impedir de participar desta comunhão ordenada por Jesus? Será que este vírus nos impediria de obedecer a esta ordem, participar do corpo e do sangue de Cristo? Realmente, esta questão era perturbadora. Então, orando a Deus, o Espírito Santo me mostrou o seguinte: que há 3.470 anos atrás, lá no Egito, quando foi inaugurada a Páscoa, ela foi celebrada dentro das casas. Olha só, o povo de Deus estava escravizado no Egito há 430 anos, e Deus, na hora de mandar a 10ª praga, falou assim: mas o meu povo não vai ser atingido por essa 10ª praga, porque a morte vai entrar em todas as casas. Aí Deus chamou Moisés e falou assim: Moisés, manda cada família escolher lá no curral o melhor cordeiro, sem defeito, sem mancha, o mais perfeito que tiver, e pegar este cordeiro, sacrificar à tarde,
pegar o seu sangue e passar nos batentes, nos madeiros das portas das casas, marcando as portas com o sangue deste cordeiro puro. E quando o anjo da morte passar a meia-noite, a casa que tiver a marca do sangue, então ele não entrará e ali não haverá morte. Mas a casa que não tiver a marca do sangue, a peste entrará e matará. E dentro das casas, olha só, a Páscoa, a primeira Páscoa, foi celebrada dentro das casas. E Deus ainda disse, dentro das casas, vocês vão comer o corpo do cordeiro e também pão sem fermento, porque eu vou libertar vocês desta escravidão, deste sofrimento e de todo o mal. Então, quem não estiver obedecendo esta ordem, a morte entrará. Mas quem crer e observar esta ordem e tiver a marca do sangue do cordeiro no madeiro das portas das casas, e quem estiver dentro de casa, comendo o corpo do cordeiro e também o pão sem fermento, esses que estão obedecendo serão poupados da morte e libertados de todo o mal. Aí Moisés passou o recado para o povo e todo mundo fez isso. E à meia-noite, quando o anjo da morte passou no Egito, a casa que não tinha o sangue do cordeiro no madeiro, então a morte entrava. E havia choro, lamentação, desespero, sofrimento, angústia, medo, aflição. Mas em toda a casa, que no madeiro das portas das casas, havia o sangue do cordeiro e o povo dentro de casa, cada família, comendo o corpo do cordeiro e comendo pão asmo, pão sem fermento, a morte não entrou. Viu aí? Nos dias atuais, há uma peste lá fora, matando, entrando nas casas. Os salvos estão recolhidos nas casas, sem poderem ir à casa de Deus, mas a Santa Ceia será celebrada aí na sua casa. Então, lá naquela Páscoa do Egito, o que é que tinha ali? Primeiro, o sangue do cordeiro no madeiro das portas. Segundo, o corpo do cordeiro na mesa, a família reunida e participando do corpo do cordeiro. E terceiro, o pão sem fermento. Inclusive, isso depois virou uma ordem de Deus. Lá em Deuteronômio, capítulo 16, versículo 3, Deus diz assim: não comerás na Páscoa pão levedado, isto é, pão com fermento. Todo mundo que obedeceu essa ordem foi poupado de todo mal. Então nós vamos ter a ceia aí na sua casa. Olha só, aquela Páscoa no Egito apontava para o sacrifício de Jesus. Primeiro, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cordeiro perfeito, santo, imaculado. Nunca se achou engano na sua boca. Nunca cometeu qualquer pecado. Sangue puro de verdade. Jesus Cristo, inclusive, foi apontado pelo maior de todos os profetas já nascidos de mulher, que disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Jesus, o Cordeiro Santo de Deus, que veio para desfazer o pecado, Jesus Cristo derramou o seu sangue no madeiro também. E quando ele estava ainda antes da cruz, antes da sua morte, ele disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Em João 6,35 ele diz: eu sou o pão da vida. Então, é por isso que nós temos de participar, de qualquer maneira, da Santa Ceia do Senhor Jesus. Mas como se você não pode vir para a igreja? Se você tem que ficar aí na sua casa. E nós queremos que você fique na sua casa. Olha só, nós vamos fazer essa Santa Ceia às 6 horas da tarde. Você poderá acompanhar aqui pela TV Gazeta. Você também poderá acompanhar pelo youtube.com/JR
João Ribe, tá bom? Ou pelo canal Paz e Vida Oficial ao vivo, Paz e Vida ao vivo São Paulo, ok? Todo o Brasil, você poderá participar. Agora, para ter a Santa Ceia aí na sua casa, o que é que você vai precisar? Primeiro, suco de uva. Segundo, o pão sem fermento. E alguém está me dizendo assim, ou pensando o seguinte, peraí, o suco de uva eu consigo arrumar, mas aonde que eu vou conseguir pão sem fermento? Tem que ser pão sem fermento? Claro, sem fermento. Por quê? Porque o fermento, na palavra de Deus, tanto no Antigo como no Novo Testamento, é símbolo do pecado. Como Jesus disse, eu sou o pão da vida, ele é o pão sem fermento, ele é o corpo sem pecado. Então não pode ser um pão de padaria, não pode ser um pão francês, não pode ser um pão de forma, tem que ser um pão sem fermento. Mas João Ribe, onde é que eu vou arrumar um pão sem fermento na minha casa? Calma, eu vou te passar a receita agora. É isso, é simples. Em 10 minutos você prepara a massa, prepara tudo. Em 20 e 30 minutos de forno o pão ficará pronto. E você poderá participar aí na sua casa da Santa Ceia do Senhor com pão sem fermento. Já já eu vou passar a receita. Antes, eu quero só deixar claro o seguinte. Está todo mundo com medo de contaminação do coronavírus, não é? Não é isso? O coronavírus contamina e mata. Mas olha só, ele mata o corpo. O pecado é pior que o coronavírus, porque ele mata a alma. Enquanto o coronavírus só consegue destruir o nosso corpo, o pecado consegue destruir a nossa alma. E Jesus veio justamente para tratar desta questão da contaminação do pecado. Ele disse, eu vim dar a minha vida em resgate de muitos. Eu espero que você seja um destes muitos aí. Agora preste atenção nisso. Se Jesus disse, eu sou o pão da vida, e na última noite, antes da cruz, ele pega o pão e diz, tomai e comei, isto é o meu corpo. Se o pão representa o corpo de Cristo, esse pão não pode ter fermento. Concorda comigo? Porque Jesus nunca cometeu qualquer pecado no seu corpo. E o apóstolo Paulo, falando sobre isso, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7, escreveu o seguinte: alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então quero que fique bem claro, é por isso que o pão da Santa Ceia, ele não pode ter fermento, tá bom? Então eu vou passar para você essa receita maravilhosa, mas olha só, primeiro, o pão da Santa Ceia deverá ser feito aí na sua casa pela pessoa mais temente a Deus, a pessoa mais consagrada a Deus. E tem que ser feito com oração. Tem que haver temor de Deus, porque não é um pão qualquer. E a pessoa, enquanto faz o pão, tem que estar orando, não precisa orar em voz alta, pode orar em espírito, tá bom? E se na sua casa só você é convertido, convertida, então é você que vai fazer o pão mesmo da Santa Ceia. Bastante temor no coração. Eu vou te falar agora quais são os ingredientes deste pão caseiro da Santa Ceia, muito fácil de fazer e sem fermento. Preste atenção. 1 copo de farinha de trigo. Por que de trigo? Antes da cruz, Jesus falou o seguinte, está em João capítulo 12, versículo 24. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Depois, outro ingrediente, uma pitadinha de sal. Por que sal? Porque Jesus disse, vós sois o sal da terra. E se o sal degenerar,
Não presta para mais nada. Então a Santa Ceia é para salvo. É para sal que ainda não perdeu o sabor. Tá pegando aí a revelação? Essa receita é muito profunda. Também, olha só, 2 colheres de azeite. Por quê o azeite? Porque na palavra de Deus o azeite é o símbolo do Espírito Santo. É ele que mantém a nossa luz acesa, a nossa chama acesa. Depois você lê lá em Mateus capítulo 25, do versículo 1 até o 13, a parábola das 10 virgens. Nós temos de ter o azeite. Esse pão da Santa Ceia tem de ter também 2 colheres de azeite. E também um copo com água. Por que a água? Para você ligar a massa, para ir juntando esses ingredientes. A água é vital. No começo do planeta, a água deu origem a tudo. E Jesus disse que ele é a fonte da água viva. Lá em João capítulo 7, versículo 37, ele diz assim: quem tem sede que vem a mim e beba. Agora, a minha esposa vai fazer esse pão da Santa Ceia. Veja como é rapidinho e veja como é fácil. Nós vamos começar a fazer o pão da Santa Ceia. E nós separamos aqui os ingredientes. O primeiro ingrediente que você tem que colocar é o temor de Deus, que o temor de Deus é o princípio da sabedoria. O segundo ingrediente é a oração. Enquanto você faz, você vai orando, tá bom? Depois você vai separar um copo de farinha de trigo, um pouco de água, azeite, nós vamos usar 2 colheres de sopa de azeite e uma pitada de sal, tá bom? Então são esses os ingredientes do pão. Você coloca um copo de farinha de trigo, você coloca uma pitadinha, uma colherzinha de café, tá? De sal, você coloca 2 colheres de sopa de azeite. E aí você vai mexer com as mãos, tá? Vai juntar todos esses ingredientes até formar uma massinha. A água você vai usar aqui para ir dando ponto, tá? Vai fazer uma massinha. Cuidado com a água, vai pondo devagarzinho para não errar, tá bom? Olha que bonitinha que ficou a massa. Tá pronto, tá pronta a massa do seu pão, tá bom? Aí você vai pegar essa massa, vai colocar aqui na pia, na mesa, unta o teu espaço com farinha, deixa untado, deixa assim polvilhado, tá? E agora vamos abrir. Você pode abrir com a mão ou você pode abrir com um rolo, como você preferir. Você vai formando assim. Você pode fazer ele bem fininho ou deixar ele a massa mais altinha, como você achar melhor. Tá vendo? Você tem que untar, polvilhar a mesa, porque na hora de você abrir não vai grudar. Depois nós vamos levar essa massinha para assar numa forma untada. Você vai levar ao forno por 20, 30 minutos no forno a 180 graus, tá bom? Aí você tá abrindo aqui, ok, tá tudo certinho. Aí você vem aqui, pega a manteiga e você vai untar uma forma rapidinho. Polvilha um pouquinho de farinha. Pega o seu pão. Pronto. E agora é só levar ao forno. 180 graus. E dentro de 20 a 30 minutos o seu pão da Santa Ceia está pronto. Rápido, não é? Em menos de 10 minutos você prepara todos os ingredientes e a massa.
Aí leva para o forno, de 20 a 30 minutos. Olha, do jeito que ele entrou no forno, ele vai sair, não vai crescer não. Não fica esperando que o pão vai estufar. Não vai crescer porque não tem fermento, tá? E você prepare o pão, deixa tudo certinho, porque no domingo, às 8 horas da manhã, 3 da tarde e 6 da noite, teremos a Santa Ceia do Senhor aí na sua casa. Providencie o suco de uva também, tá? A transmissão será feita de manhã e à tarde pela live do canal da Paz e Vida. É o canal exclusivo da Paz e Vida no YouTube, Paz e Vida ao vivo São Paulo, tá bom? Pastor Newton Rocha, meu filho na fé, superintendente geral, homem de Deus, vai ministrar a Santa Ceia de manhã e à tarde. E à noite, às 6 horas, comigo, inclusive com transmissão aqui pela TV Gazeta e pelo youtube.com/joãoribe. Nenhum salvo vai perder a Santa Ceia. Nós estaremos juntos, unidos, aí na sua casa, celebrando não apenas a reunião mais importante do mês, a reunião mais importante do ano inteiro. Jesus é a nossa Páscoa. Coisa maravilhosa. Então, aguarde, hein? No outro domingo, aqui pela TV Gazeta, às 6 horas da tarde, Santa Ceia do Senhor Jesus. Quem é salvo não perde a Santa Ceia.